a gente tem que entender que a maioria desses pacientes aqui, que tem um quadro doloroso, eles geralmente se automedicam muito. São possíveis e potenciais pacientes a desenvolverem amanhã ou depois uma úlcera, uma gastrite, né? Por excessividade medicamentosa. Existem pacientes que têm tanta dor, que tomam Dorflex ao longo da vida. E que chegam no hospital, talvez num quadro de uma hemorragia digestiva, e que você, se não conduzir um bom interrogatório, você não vai saber que ele faz ingestão de tal fármaco por tanto tempo na sua vida. Então, para todo quadro crônico de dor, é um paciente que provavelmente vai se automedicar. É um paciente que potencialmente pode desenvolver outro quadro clínico, tá? Ah, prof, é mais comum o quê? Uma ciatalgia associada aí com uma hérnia de disco? É. Prof, mas é só hérnia de disco? Não. Existem vários outros processos, mas é que a gente sabe é mais em relação à hérnia de disco, tá? Essa maniobra, por exemplo, de Soto-Hall, eu coloquei aqui para vocês, acho que está aparecendo aqui, é uma maniobra, incluso, que a gente utiliza muito para avaliar a parte da região cervical do paciente. Mas o que acontece? Ó, é uma prova funcional cervical inespecífica, tá? Procedimento, o paciente ele vai estar em decúbito supino e levanta ligeiramente a cabeça, com o fim de acercar o mentão ao esternon, certo? O clínico efetua um movimento passivo da cabeça do enfermo hacia adelante e pressiona ligeiramente o esternon com a outra mão. Ok. O que a gente vai valorizar? A dor na nuca, né? O paciente ele pode ter dor na nuca quando se pressiona o esternon, tá? Ou quando a gente leva passivamente a cabeça. Então, opa, o que isso sugere? Sugere, talvez, que o seu paciente, ele possa ter uma enfermidade óssea, né? Ou uma enfermidade óssea ligamentosa, na zona cervical ou em todo o traçado da coluna, certo? Podem ser ou relacionar com uma dor tensional. Então, você vai fazer uma elevação ativa da cabeça. Beleza. Ele pode ter um acortamento da musculatura cervical devido ao quadro tensional. Pode. Então, é uma das formas da gente analisar. Existe a prova de Punch. Deixa eu colocar aqui para vocês. Prova de Punch. Colocar isso aqui na prova e é pedir para vocês não olharem para mim nunca mais na vida, né? A gente veio caminhando bem faz 2 semestres, já não precisa agora também, né? Fazer isso aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Prova de push. Eu não achei da prova de push, depois eu pego aqui de um livro de orto que eu tenho aqui para vocês observarem um pouquinho. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida nessa parte inicial da nossa aula de ciatalgia ou sacrolombalgia? Não, né, gente? É bem tranquilo. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos supor que vocês tenham um paciente que ele tem essa dor na zona lumbar, né? Ou na zona lumbosacral. Se esse paciente diz assim para você, doutora, além dessa dor que eu sinto aqui nas costas, eu tenho uma dor na frente, uma dor de baixo ventre, né? Parece que é uma, não sei se é no meu genital ou o que é, mas eu sinto uma dor ali. Você acha que isso, ou vocês acham que o paciente ele pode referir esse sintoma, essa característica sintomatológica, se tratando de um quadro de uma lombalgia ou não? O paciente que refere dor, além da zona lombar, ele refere dor no território genital. Vocês acham que é possível o paciente referir dor na zona genital, se tratando de um processo de uma lombalgia?
Yes or no? Oi? Oi. Isso. Diga mais. Perfeito. Diga mais aí, Adri. Exatamente, gente. O que é que acontece? Não deixe isso de lado, tá? Se o paciente dizer para vocês que ele sente dor nessa zona, não vão tentar mudar o diagnóstico de vocês para algum outro quadro clínico. É bom investigar a parte do genital, seja masculino ou feminino? É. Porém, vocês não podem esquecer do que a Adri disse, a zona do assoalho pélvico, né? Nós temos nervos, por exemplo, que podem sair dessa cadeia lombosacral. O obturador é um deles, uma rama do pudendo, né, é outra. Então, tudo isso está associado. E, às vezes, ele fala para você, ou ela diz para você, que está sentindo uma dor referida lá na zona, né, do genital, e você vai dizer, então isso aqui não tem nada a ver com uma lombociatalgia, isso aqui é um problema da parte de reprodução, do reprodutor masculino e feminino. Tá? Tomem cuidado com isso aí, porque é uma das coisas que geralmente acontece. Bom, essa primeira parte é uma parte mais simples, e eu só realmente citei para vocês aqui algumas coisinhas que vocês podem acompanhar no dia a dia. Agora, o que realmente a gente costuma atender bastante, né? A gente costuma participar dessas situações é paciente com síndrome compartimental. Isso é muito comum, tá? Como assim, prof, síndrome compartimental? Bom, a síndrome compartimental, ela se descreve como a presença de signos e sintomas relacionados com o incremento da pressão de um compartimento em uma extremidade, tá? Por que é chamada de síndrome compartimental? Porque você tem uma porção, né, um compartimento que vai ser afetado. O que acontece ali? Um aumento de pressão, tá? Se você tem um aumento de pressão nesse compartimento, nessa zona, ou nessa extremidade, você vai ter obrigatoriamente uma redução, uma eliminação da perfusão vascular, tá? E se você não atende rapidamente esse paciente, você pode ter um paciente que apresenta isquemia no compartimento afetado. Só que calma, existem características clínicas para que a gente possa dizer, opa, esse paciente está em um quadro de síndrome compartimental, tá? Você tem dois tipos de síndrome compartimental. Um paciente que desenvolve uma síndrome compartimental aguda e um paciente que desenvolve uma síndrome compartimental crônica. Prof, como é que seria uma aguda? Aguda, gente, é aqueles pacientes que sofreram um trauma, né? Só que tem que ser um traumatismo de uma alta energia, tá? Então, ele teve um impacto muito grande, sofreu um traumatismo, teve compressão, poxa, chegou lá com um membro totalmente demasiado, significa que não está tendo perfusão periférica, beleza. Ou também, né, um paciente que ficou por um período muito prolongado de isquemia. Ele pode ter tido um trauma, ou ele pode ter tido ali, né, um quadro de um tromboembolismo, né, ficou com aquela porção ali, um período prolongado de isquemia. Beleza, tá? O que a gente vai fazer? A gente tem que sempre tentar preservar, né, o processo de vascularização para esse membro. A gente não quer que o paciente perca o membro. Por mais que existam fatores que vão ajudar na revascularização, ok? Mas é claro que todo membro que tem esse comprometimento, ele vai ser o quê? Ele vai apresentar um risco para a extremidade, para essa porção e principalmente para a vida do paciente. Vamos lá, vamos entender uma coisa aqui. Você tem uma síndrome, né? Com alguns padrões fisiológicos importantes, tá? Mas, assim, o que a gente tem que entender? A síndrome compartimental aguda ou pós-traumática é a que a gente trabalha com maior frequência. Ocorre até em 7% das fraturas diafisárias de tíbia, o paciente teve uma fratura de diáfise de tíbia,
ou também em 18% as fraturas supracondíleas na zona do antebraço, principalmente isso em pediatria, beleza? E 23% apresentam ali, nesses pacientes apresentam um dano a tecido blando em ausência de fratura. Então, o que acontece? Às vezes você está lá na pediatria, ou às vezes você está lá na urgência adulto, chegou um paciente, sofreu um acidente de moto, e ele teve ali uma fratura diafisária de tíbia. Beleza. Ele teve uma fratura diafisária de tíbia, dependendo da fratura, o que vai acontecer, gente? Teve um processo de um trauma, de uma lesão, existem vários fatores de emigração, né, que vão tentar fazer essa reparação, porém, a pressão dentro daquela zona vai ser muito grande. Quanto maior for a pressão, menor vai ser o estabelecimento de fluxo sanguíneo. Opa! Então, é um paciente que vai ter uma característica clínica muito importante. Mas, prof, como é que a gente sabe isso, né? Ó, o paciente, ele teve lá, sofreu trauma. Então, posterior ao trauma, esse paciente, ele vai apresentar uma dor extrema, tá? E essa dor, ela vai aumentando. Quanto maior vai aumentando a dor vai sendo proporcional ao incremento da pressão intracompartimental. Dois senhorzinhos interessantes, chamados de Mubarak e Coles, classificam a etiologia da síndrome compartimental aguda em duas. A primeira, relacionada às causas que diminuem o volume compartimental, fechamento cirúrgico, queimadura, que é muito comum, congelamento, tá? Ou quando você pega uma faixa e aperta demais o membro, então ali vendagens demasiadas constritivas. E a segunda, relacionada com o aumento de pressão intracompartimental propriamente dita, que é o que refere o quadro já em seguida. Tá? O paciente vai ter um edema de interstício, a presença de um hematoma dentro do compartimento, ou ambas as circunstâncias. Beleza. Independentemente, gente, da causa, de como foi o trauma, ou do que ocorreu, esse seu paciente, ele vai ter dor, né? Se for por lesão traumática, beleza. Mas existem outras causas de síndrome compartimental aguda. O seu paciente, ele pode ter somente o acúmulo de edema, ou o acúmulo de hematoma, ou os dois juntos, que piora tudo. O acúmulo de edema e hematoma, e hemorragia, né? Se ele tem uma lesão arterial, como eu disse, se ele tem uma trombose, uma embolia, se ele passou por uma cirurgia vascular, ou uma reimplantação de membros, ou um tempo de uso de isquemia excessivo, muita ingesta de ergobotamina, que muitos pacientes com enxaqueca crônica utilizam demais, queimadura, mordedura de serpente, né? Ou alteração na coagulação, tratamento anticoagulante, uma lesão vascular, ou até mesmo o que é comum e clássico a gente acompanhar, fratura. Fratura de tíbia, fratura de antebraço, supracondília, na zona humeral, né, no fêmur principalmente, lesão de tecido blando, osteotomias, então tudo pode acontecer a síndrome compartimental. Mas o que vocês querem saber provavelmente é a apresentação clínica. Para quem nunca viu, o quadro clínico é o quê? Dor. Como eu digo para vocês, dor é o motivo principal de consulta para tudo. Beleza, dor. E essa dor, gente, ela vai ser uma dor desproporcional em relação ao trauma sofrido. Um exemplo. A gente sabe que uma fratura é algo doloroso, certo? Só que é uma dor até então, até um pouco tempo ou certo tempo, tolerável. Só que imaginem vocês, é um paciente, um exemplo, que sofreu uma fratura de tíbia, né? Sofreu um acidente de moto, sofreu uma fratura de tíbia. Eu não estou dizendo que tem que ser uma fratura, uma polifratura ou, né, uma múltipla fratura. Não, uma fratura, né? Em uma zona diafisária, um exemplo. Esse paciente vai ter uma dor súbita e uma dor gigantesca. E o que é que vai acontecer? O membro, né, que foi comprometido, ele vai aumentando essa tensão. Então, vai tendo a tensão do compartimento afetado. Beleza. Esse paciente, além dessa dor, vai ter o edema, né? O edema, aquilo ali vai começar a inchar. Esse inchaço vai comprimindo os vasos, o que vai aumentando o processo, tá? Então, o que você sabe? Que a dor é o principal sintoma.
Só que, o que a gente preocupa quando essa dor é o excessivo, é demais? Você pergunta para o seu paciente, olha, num padrão de 0 a 10, você sente quanto de dor? 25? Opa, é uma dor muito grande, tá? Só que aí o que é interessante? Você não vai observar só a dor que aumentou. Você vai ver um estiramento passivo dos músculos afetados, tá bom? Você vai tocar nessa zona afetada e você pode encontrar uma diminuição do pulso na extremidade afetada. Ou, às vezes, gente, você encontra uma parestesia. Você toca na perna do paciente, na zona, ele não sente. Você pega uma agulha, pum, ele não sente. Você coloca algo frio, ele não sente. Se está tendo perca do pulso, ou o pulso está mais débil, se ele está tendo parestesia e a dor está muito grande, poxa, eu estou frente a uma síndrome compartimental. Mas e aí, professor? Olha aqui um exemplo. Você olha uma imagem dessa, compara ambos os membros, né? Isso aqui não foi nem por um trauma, foi por um caso de uma trombose venosa profunda. Beleza. Só que você vê um membro que está totalmente com uma congestão. É um paciente que teve uma dor imensa, é um paciente que teve a perca de sensibilidade de membros inferiores, principalmente aqui na zona do pé, né? E é um paciente também, gente, que o pulso estava débil, estava muito fraco. É claro que esse aqui tem um outro processo também aqui, uma feridinha, por um outro fator lá, que no início ele teve uma complicação, que foi uma celulite, né? Depois dessa celulite tratada, curada, esse paciente voltou para um outro quadro clínico, tá? Então, aí é um exemplo de uma origem não traumática. Aqui, por exemplo, você tem um paciente, você vê a diferença do membro, né? Um membro que está completamente edemasiado, um membro que tem um aumento de um volume considerável, e aqui foi de um paciente que teve uma fratura de tíbia, tá? Só que a fratura de tíbia e de peroné aqui, né? Fratura de tíbia e fíbula, e fratura desfacelada, né? Então, foi uma grande fratura. O que acontece, professora? Aqui provavelmente ele deve estar urrando de dor. Você tem calor, tumor, rubor, tudo na zona afetada. Então, é um paciente que está no quadro de síndrome compartimental. Ah, prof, então é assim, essa é a característica que a gente observa, porque a dor dele vai ser gigantesca. E nesse caso, o que a gente tem que fazer? Descompressão, né? É igual no processo de uma queimadura que tem contratura da pele. E você está perdendo o seu paciente está diminuindo os parâmetros vitais. Poxa, por quê? Quanto maior tiver a contratura, maior dificuldade de expansibilidade pulmonar, dentre outros processos. Então, a gente faz a fasciotomia, né? Geralmente uma fasciotomia descompressiva. Fasciotomia porque você corta a zona da fáscia, tá? Você tenta fazer com que o músculo ele tenha a sua expansão para melhor perfusão. Então, aqui foi de uma extremidade total, né? Uma fasciotomia total. Aqui, por exemplo, foi uma fasciotomia descompressiva, justamente no quadro clínico de um paciente com uma fratura de tíbia, tá bom? Tem até aqui um fixador externo, né, mostrando. Então, isso é para preservar o membro. Por quê? Quanto maior for a compressão, se eu não trabalho, se eu não trato, maior vai ser o quê? A complicação, né, que seria a falta de oxigenação para o tecido, isquemia, necrose, perca do membro. Pronto. Tá? Então, a literatura, né, diz o quê? Que a gente tem 5 P's. Professora, como assim 5 P's, né? Pain, pallor, pauleses, parestésias e parálises, que seria dor, palidez, ausência de pulso, parestesia e parálise, tá? Às vezes não consta como a palidez, às vezes pode vir acompanhada da vermelhidão, a cianose, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque pode não ser só arterial ou não ser só venoso também. Mas dor, palidez ou alteração de coloração, vamos colocar assim, ausência de pulso, parestesia e parálise é o clássico, né, de uma síndrome compartimental, tá? Fala 5 P's pela questão de ser em inglês, mas aí a gente usa dor, alteração de coloração, ausência de pulso, parestesia e parálise,
beleza? Então, esses 5 P's são signos e sintomas de uma síndrome compartimental aguda, né? Já estabelecida, certo? Ou uma síndrome em fase progressiva ou proeminente. Bom, prof, o que acontece? Qual que é o erro de que, na grande maioria das vezes, o paciente pode vir a perder um membro? É esperar que esses signos se apresentam, tá? Isso é um erro muito grande, por quê? Porque a gente perde a viabilidade da extremidade. Você não precisa ter a presença de todos os signos para que, você possa ir dos signos e sintomas, você descrever uma síndrome compartimental. Até porque você já tem as causas estabelecidas. A dor do seu paciente é algo importantíssimo, então, né? Beleza? Se eu espero, quanto mais eu espero, provavelmente eu estou falando de um dano irreversível. Bom, em estudos estabelecidos por Bradley, 4%, 13% dos pacientes com síndrome compartimental aguda apresentaram parestesia recuperar a função. O que acontece? Alguns pacientes, eles têm essa parestesia, e essa parestesia, às vezes, ela é progressiva. Às vezes ela não tem melhora, às vezes só tem piora. Por que acontece essa parestesia? Depende da afetação, depende da lesão, depende que lesionou, né? Se você tem um desgarro nervoso ou uma ruptura de inervação, você dificilmente vai ter um restabelecimento disso aí. Mas, quanto antes eu atendo, quanto antes eu resolvo, mais fácil vai ser esse prognóstico, né? E sem essa complicação aí para o resto da vida, que seria o quadro de uma parestesia. Bom, como é que vocês vão fazer o diagnóstico? Você já tem todas as informações necessárias, então esse diagnóstico, ele vai ser um diagnóstico clínico, tá? Vocês vão embasar na clínica, vão buscar tudo que vocês puderem, vão fazer exame físico, vocês podem medir a pressão intracompartimental, né? Que seria o normal de um compartimento em repouso, de 0 a 8. Mas quando você tem uma pressão intracompartimental elevada, você vai ter uma elevação que vai chegar acima de 35, né? Um membro que tem ali uma pressão acima de 35 é considerado uma síndrome compartimental aguda. Geralmente não se faz isso, tá, galera? Geralmente o diagnóstico é clínico mesmo. Você observou ali, pronto, tá? Prof, e aí? O que acontece? A gente sempre deve atuar de forma urgente para corrigir essa alteração. Então, frente a essa situação, rapidamente você vai atender. Um signo patognomônico, até engasguei aqui, né? Patognomônico é a medição da pressão alta, ou a diferencial entre o compartimento e a pressão diastólica do paciente, tá? Então, se considera uma síndrome compartimental aguda, confirmado com uma pressão diferencial menor a 30. Bom, existem vários aparatos para a toma de pressão intracompartimental, mas, né, se você não tem um monitor conectado a um catéter de mecha, você não vai fazer, tá? Então, olha lá, independentemente do sistema de medição da pressão intracompartimental, é necessário colocar o catéter de acesso a 45 graus e dentro do compartimento afetado, já que se funciona 5 centímetros acima ou abaixo da área afetada, tá? Pode ter falsos negativos. Isso é talvez por um procedimento de uma clínica inconclusiva, onde você tem um paciente que até então suspeita-se de uma síndrome compartimental, mas você tem um método mais fácil, que é observar a pressão dentro do membro, né? A pressão intracompartimental, tá? Prof, o que acontece? Existem alguns exames ou provas laboratoriais que ajudam a apoiar nesse diagnóstico. Então, você pode pedir desoxidrogenasa láctica, creatinina, fosfoquinasa, né? Fração MB, ressonância magnética, mas esses parâmetros não superam a clínica e a medição do compartimento muscular. Então, é assim, você está lá no hospital, você tem um paciente que evidenciou 5 Ps. Ah, não evidenciei, porém,
é um paciente que tem uma etiologia conhecida e que faz dentro do quadro, né, ou dentro do padrão de síndrome compartimental. Beleza. Se eu tiver como fazer a medição do compartimento muscular, eu vou fazer. Se eu não tiver num hospital que vá me possibilitar isso, é melhor eu já começar logo meu tratamento. Porque se eu começo o tratamento, é melhor eu pecar por excesso do que por falha, tá? E aí, o que que acontece? Na grande maioria das vezes, você viu clinicamente o problema e já trata. Então, você faz o quê? É uma urgência? É uma urgência ortopédica. Então, você vai tentar evitar, né, um desenlace fatal para a extremidade, ou até mesmo para a vida do seu paciente, certo? Você vai fazer o quê? Você vai descomprimir. Então, você vai fazer uma descompressão imediata, ok? Prof, como é que eu faço isso? Você vai fazer uma fasciotomia estendida, certo? Mas como assim, prof? A fasciotomia, gente, ela vai vir antes de qualquer procedimento cirúrgico. Você primeiro descomprime para depois você operar. O que que adianta você entrar com o paciente no centro cirúrgico, ele teve uma fratura de tíbia, né? Ah, não, vamos já entrar lá, vamos já colocar o fio de Kirchner, vamos fazer isso, vamos fazer... Beleza. E ele tá ali, ó, com o membro todo apertado, todo comprimido. Então, não, primeiro você descomprime, depois você opera. Isso aí é a consequência. Beleza, tá? Então, fasciotomia é a primeira coisa que se faz. Depois vocês podem fazer o resto que tiver que fazer, ou encaminhar para o ortopedista, já chamar ortopedia, ou como for. Aí, pôr o fixador externo, osteossíntese, o que quiser, tá? Bom, essas feridas, elas devem ser cobridas com apósito estéreo, claro, né? Úmidos com uma vendaje não compressiva, que você não vai apertar o que você acabou de descomprimir, tá? Posteriormente, a 48 horas, se realiza uma segunda revisão às fasciotomias e se ressecará, então, o tecido desvitalizado. Se você notou que já tem um tecido ali que é necrótico, né, ou que não tem presença nenhuma de vascularização, você desbrida, você tira tudo ali, deixa a zona limpinha. Pronto. O compartimento que foi liberado, a gente volta a cobrir com apósito, né, estéreo, úmido, e aí a gente pode utilizar a técnica de sutura para fechamento contínuo intermitente. Você não vai deixar aberto a longo time. Existem pacientes que passam mais de 48 horas, tá, com aquilo ali aberto. Depende da necessidade do caso. Bom, essas debridações podem ser tantas como sejam necessárias. Então, até que você alcance uma situação em que a viabilidade dos tecidos estejam garantidas. Às vezes, a gente tem que fazer o que? Um desbridamento de parte muscular. Então, o paciente, ele perde um pouco o corpo muscular, né, mas conserva a viabilidade daquilo que ficou. Então, não é um tratamento difícil, porque é um tratamento imediato, depois esse paciente vai ser acompanhado por um especialista, mas qualquer um pode fazer a fasciotomia, tá? Então, aqui a gente tem uma sequência de imagem, na qual se aprecia a famosa técnica de fechamento contínuo intermitente de uma fasciotomia. Ah, por que que tem que ser assim, professora? Porque vale lembrar, gente, que toda essa zona, ela passou por uma grande pressão, então ela teve um grande trauma, tá? E se não for uma sequência que a gente diz de fechamento contínuo, se for um segmentado, pode ser que a pressão aumente ou que tenha algum resquício ainda lá dentro e venha acontecer, né, estourar um ponto, não ter aderência de tecido. Então, por isso que tem que ser um fechamento contínuo intermitente. Certo? Feito isso, é tudo muito facinho de se resolver. Hoje em dia já tem até técnicas mais modernas de aproximação, mas se você não está aí ou não tem um local de grande recurso, você faz isso. Beleza? Eu já vi muitos lugares fazendo descontínuos, não são pontos contínuos, né? Aquela famosa sutura típica, porém aí a gente não pode esquecer que a camada não é superficial, são bem mais profundas, né? Você chega à zona de uma fasciotomia. Complicação. Claro que existe complicação, né? Complicação da síndrome compartimental aguda. Prof, qual que é a complicação? Necrose. Você vai ter a necrose dos tecidos moles,
tá? De um músculo, de um nervo, da onde for a zona afetada. O que é mais comum é uma complicação chamada de contratura de Volkmann. O que é a contratura de Volkmann? É quando o paciente ele tem uma isquemia prolongada de um compartimento, tá? Consequentemente a isso, ele tem a necrose do músculo e do nervo. Ou seja, isso vai levar a uma fibrose progressiva, que pode demorar aí até 9 meses em madurar. E dependendo aí da quantidade de compartimentos afetados, a severidade da contratura final. Ok? Prof, outra complicação é a famosa síndrome do aplastamento, também chamada de rabdomiólise secundária, tá? Você tem uma destruição dos miocitos por uma liberação de toxinas que, ao destruir a célula muscular, libera mioglobina à circulação sistêmica, o que, infelizmente, é altamente tóxico para o nosso organismo. E acontece que, nesses casos, os nossos pacientes, eles vão apresentar um falho renal, né? Às vezes, eles podem apresentar um falho renal crônico já de início, incluso a morte muito rapidamente, tá? Você começa a ver as alterações de falho renal, né? Extras renais, pode ser a nível de pele, pulmonar, cardíaco, mas chama muita atenção, e aí esse paciente, ele entra nesse quadro, infelizmente, de rabdomiólise secundária, tá? Pode acontecer. Então, quanto mais tarda para o tratamento, pior vai ser o prognóstico desse paciente. Bom, a síndrome compartimental aguda, ela é uma complicação frequente de eventos traumáticos, certo? No que pode ou não estar presente uma fratura. Então, não necessariamente o seu paciente ele tem que ter uma fratura para ele estar dentro do quadro de SCA, beleza? Devemos conhecer, né, sempre a margem de tempo que nós temos para iniciar o manejo e, claro, tratar muito rapidamente para que esse paciente não fique incapacitado e também não tenha sequelas mais graves. Diagnóstico para isso, como eu disse para vocês, é relativamente simples. E o tratamento também, gente. Observou que tem uma síndrome compartimental, pega o bisturizinho ali, pronto, faz a fasciotomia, tá? Eu não sei se vocês ouviram, né, ou já provavelmente tiveram aula, e pacientes queimados, tá? Paciente queimado é muito comum, às vezes, o médico fazer, né, uma fasciotomia, ou outras técnicas que são utilizadas para descompressão, certo? Mas de forma simples, é o que a gente faz, a fasciotomia por síndrome compartimental, tá? Um detalhe importante que no Paraguai vocês vão observar muito em relação como é que fala? Mordedura de serpente. Muitos pacientes, principalmente se vocês forem trabalhar no interior, vocês vão ver causas extremadamente comuns, como mordedura de serpente, tá? Isso é muito interessante. Prof, mas e aí? Claro que com a própria mordedura da serpente, o seu paciente, ele vai ter dor, tá bom? Então, a dor, sempre ela vai ser o mais esperado para a gravidade da lesão aparente, ok? Então, você vai ver se é que existe exacerbação da dor, sempre com estiramento muscular passivo e, claro, compartimentos geralmente eles são palpáveis e a gente tenta buscar qualquer tensão, beleza? Agora, para a questão com picadura de serpente, que é o que acontece muito frequentemente no Paraguai, é uma das coisas que geralmente é feito como tratamento inicial, a fasciotomia. Um detalhe importante que muitas pessoas às vezes não levam em consideração para esse tratamento, tá? É em relação ao que, professora? É em relação ao processo de controle de nível de potássio, certo? Porque às vezes vocês vão ter que tratar de quadros de hiperpotassemia. E também, se houver necessidade, o diagnóstico cedo da rabdomiólise, se for necessário. Não esqueçam disso, tá? Prof, mas por que a gente tem que controlar nível de potássio? Né? O que acontece?
Por que que a gente vai observar isso aí? O que que vocês imaginam que pode acontecer um quadro de uma hiperpotassemia nesse paciente? Vale lembrar, gente, para aqueles que não lembram, talvez, o conceito de hiperpotassemia, é quando você tem a concentração sérica de potássio, né? Gerada aí por uma diminuição de excreção renal de potássio ou um movimento anormal do potássio fora da célula, tá? São vários fatores, você sabe disso, e uma das coisas que a gente também fala é nesses casos onde você tem um paciente que ele teve aí, né, uma compressão muscular, e infelizmente essa compressão muscular, ela faz com que, às vezes, essas células, elas passam até essa alteração a nível do potássio, então é por isso que alguns pacientes é importante controlar, tá? Se você vê que seu paciente, ele entrou, né, em um quadro clínico, ele estava, de repente, tranquilo, quando, às vezes, ele está ali, sente que o coração acelera um pouquinho mais, como se tivesse uma arritmia, né, ou teve uma paralisia, opa, pode ser aí em relação ao potássio, tá? Mas isso não é tão comum, mas a fasciotomia é algo que vocês nem precisam ter medo, porque a grande maioria faz. Falha na homeostase, né, o desequilíbrio eletrolítico, exatamente. Denilson, você comentou um negócio muito interessante. Eu nunca presenciei, mas eu já ouvi muitos relatos, né, das pessoas que fazem CrossFit, que às vezes elas desenvolvem síndrome compartimental. Claro, não tem fratura, não tem um trauma ou uma lesão de grande extensão, né, a nível ósseo, porém pode desenvolver. Mas por que será? Por quê que os crossfiteiros podem desenvolver síndrome compartimental? Pode ser sim, né, por uma fratura que está lá, de repente subindo, descendo, voltando e girando, mas é porque tem muito desgaste muscular, né, muito estresse muscular, como você ponderou aí. E aí, vocês estão gostando dessa aula? É de boa, não é? O que é que vocês estão achando? Eu estou achando ótimo, doutora. Muito boa. Essa, eu acho que eu vou pôr toda essa aula na prova, viu? É tão de boa, né? Vocês têm curiosidade, eu tenho vontade de fazer uma fasciotomia? Ou não? Com certeza, né, galera? E eu vou falar para vocês que é uma sensação, assim, sensacional. Viu? É a coisa mais impressionante. Quando você pega o bisturi, você faz o rasgo, né? O padrão do rasgo, que a gente fala do corte, na hora o músculo faz assim, para fazer esse barulhinho, como se tirasse um gás, um ar, jorra. Coisa de doido. Interessantíssimo. Bom, a gente tenta de caso inicial, que é interessante, é fazer isso, tentar o máximo que a gente pode aliviar a dor desse paciente, porque é um quadro de dor muito grande, tá? Então, assim, o paciente ele vai ter um quadro de dor absurda, e vocês vão ver. A gente sabe diferenciar quando realmente é um quadro doloroso de um quadro, né, mero doloroso, por assim dizer, tá? Bom, gente, então esses dois simples assuntos, né, que a gente comentou agora ao início, em relação à sacrolombalgia, síndrome compartimental aguda, e, claro, está dentro do programa de vocês falar um pouquinho sobre a parte de reumatologia. Bom, quem estudou reumato, talvez em fisiopatologia, anatomia patológica, não sei, mas quem estudou reumato sabe que a reumatologia é uma área muito grande, né? Muito ampla,
por assim dizer. E o que é interessante, todo paciente no quadro, né, ou nessa consideração de uma enfermidade reumática, a gente tem que sempre lembrar que a última coisa que a gente vai pensar é no processo reumatológico. A gente sempre tenta descartar as patologias reumatoideias e a gente prioriza outros quadros. Mas, prof, por que reumatologia é tão extenso, tão difícil, o quê? Por quê? Né? O que é complicado aqui? É que a gente avalia vários parâmetros. Então, por isso, né, passa a ser aí mais complexo. Só que o que eu quis trazer para vocês hoje é que, assim, toda e qualquer doença reumática, ela sempre vai ter um impacto negativo em várias dimensões de vida. Desde a criança, ao adolescente, ao adulto, independentemente. É muito comum, e a gente costuma fazer diagnósticos muito cedos, né? Há quem pense que reumatologia é uma área que vai precisar só lá na geriatria, não. Hoje a gente fala de uma porcentagem muito grande de um diagnóstico de pacientes de 0 a 18 anos, tá? São pacientes jovens que têm incapacidade física, que têm desgaste emocional, que têm um desajuste social, diminuem o processo na escola, ou diminuem a diminuição da escolaridade, e também, gente, representam um custo muito grande para as famílias, ou para a sociedade, para o governo municipal, seja estadual, não sei, não importa, tá? Então, isso tudo a gente sempre tem que avaliar. Todo mundo pensa, vamos para o reumatologista, então o reumatologista só cuida de idoso. Negativo. Existe a artrite idiopática, né, que é a famosa artrite reumatoide juvenil, a espondiloartropatias, tá? Existe também a febre reumática, o lúpus eritematoso sistêmico, as vasculites, as dermatomiosites, e, infelizmente, são patologias que, se não tratadas, elas podem ser fatais. Então, o que acontece, prof? Nós temos que entender que toda e qualquer enfermidade reumática, principalmente em crianças e adolescentes, é um grupo muito importante de processos que afetam ao sistema músculo-esquelético de forma predominantemente. É muito interessante que a gente pensa no reumatologista, né, para um quadro somente de dor, ou que seja uma dor de origem articular, né? Mas não,